Sejam bem-vindos a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre o processo de redemocratização do Brasil após o regime militar. Durante o regime militar, nós podemos dividir os grupos de militares em dois. Um deles era chamado Grupo da Linha Dura, que historicamente governou o Brasil nos primeiros momentos do regime militar. O segundo era o chamado da Linha Moderada, que foi responsável pelo processo de abertura política e redemocratização do Brasil até o fim do regime militar. Desses últimos presidentes militares estão aqui os dois que foram fazendo aberturas políticas que permitiram que o Brasil se redemocratizasse. O primeiro é Ernesto Geisel. Ernesto Geisel ficou famoso por uma frase que disse: abertura política, mas abertura lenta, gradual e segura. Então, quer dizer, ele se comprometia em promover essa abertura, mas desde que ela fosse realizada com bastante cautela, que ela não fosse imediata, mas que ela fosse processual. O Ernesto Geisel tomou várias medidas para a abertura política, que nós já vamos ver em seguida, e depois ele passou a sucessão da presidência para outro presidente militar da linha moderada, o João Figueiredo. Nessa foto vocês têm então o presidente João Figueiredo com a faixa presidencial e o presidente anterior, o Ernesto Geisel. João Figueiredo foi o último presidente militar. Depois dele, nós temos o fim do regime e aí o início de uma presidência feita por um civil, que nós também vamos ver nessa aula. Muito bem, que passos foram tomados para que houvesse a abertura política do Brasil e o fim do regime militar? Está aqui. A gente destaca, então, esses pontos. Em primeiro lugar, o fim da censura, que começa já como uma medida ali do Ernesto Geisel. Então, exibições públicas, publicações, param de ter o aval, a necessidade do aval da censura. Outro ponto importante é a revogação do ato institucional número 5. Os atos institucionais são normas específicas do regime militar. Eles tinham uma força muito grande, eles rivalizavam com a própria Constituição, e o AI-5 é considerado o ato institucional mais duro, que eliminou vários direitos, retirou, por exemplo, o habeas corpus. Então o AI-5 revogado aqui é outro passo importante para esse processo de redemocratização do Brasil. Outro ponto que a gente tem que destacar é o pluripartidarismo. Durante o regime militar, como vocês devem saber, havia apenas dois partidos políticos. Aqueles que representavam de fato os militares, que era o Arena, e outro que era uma oposição permitida pelos militares, que era o chamado de MDB. Com o pluripartidarismo, com a permissão de mais partidos políticos, a gente observa então a surgimento de vários outros partidos políticos, o que também se relaciona com essa abertura democrática que caracterizava o fim do regime. E por fim, a gente não pode deixar de falar da anistia, que foi uma lei que concedeu então o perdão pelos atos cometidos, pelos crimes, pelos abusos cometidos durante o regime militar. Tanto daqueles que integravam o regime, quanto daqueles que eram oposição ao regime. Isso permitiu, dentro desse processo, que quem estava, por exemplo, exilado, fora do país, pudesse voltar, e que tantos outros que teriam cometido crimes durante esse período fossem perdoados. Muito bem, dentro desse processo aqui, então, a gente observa que o Brasil, e com esses dois presidentes, o Ernesto Geisel e o João Figueiredo, a gente observa então que o Brasil se encaminhava aí para o fim do regime militar. Seria necessário o quê para realmente terminar com esse regime? Eleições presidenciais, que diferentes do que acontecia no regime militar, em que uma cúpula militar se reunia e decidia quem seria o presidente, eleições que realmente, a partir de um processo democrático, colocassem um presidente na cadeira da presidência da República e que ele não fosse, então, um militar elegido por essa cúpula, mas que fosse, preferencialmente, um civil, e é o que aconteceu. Contudo, como aconteceria o processo para a escolha desse primeiro presidente?
houve uma questão importante durante esse período aqui no ano de 84. Tá? Então, apenas especificando um pouquinho mais o pluripartidarismo, a Arena acaba se transformando, então, quando acaba apenas a exclusividade desses dois partidos que eu falei para vocês, a Arena acaba se transformando em Partido Democrático Social. Aquela oposição permitida ao Movimento Democrático Brasileiro acaba se transformando em Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. E também, como eu falei, surgem novos partidos em que alguns estão elencados aqui. Por exemplo, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Democrático Brasileiro, o Partido Popular, Partido dos Trabalhadores, todos eles com a sua respectiva sigla. Então isso aqui marca, né, um ponto importante para a abertura do regime, o surgimento desses novos partidos, a modificação dos antes exclusivos dois partidos para outras nomenclaturas. E como eu falei para vocês, a questão de como decidiremos quem será o presidente do Brasil, que será diferente daquele eleito pela cúpula dos militares durante o regime militar. Então vai aparecer aqui um processo, um projeto de emenda constitucional chamado, pelo político que fez esse projeto, Emenda Dante de Oliveira, né? E que foi apelidado de Diretas Já. O que dizia essa emenda constitucional? Que o próximo presidente a ser eleito para o Brasil, deveria ser escolhido em eleições diretas. Eleições diretas é o que a gente conhece hoje. A população diretamente vai às urnas e vota em tal pessoa ou tal pessoa, tal candidato ou tal candidato. Por quê que essa emenda propunha isso já agora? Porque a tendência é que as eleições para o primeiro presidente escolhidos para o fim do regime fosse escolhido de forma indireta. O que significaria isso? Que o Congresso iria eleger esse presidente. E a gente não pode escolher que esse Congresso vinha já de anos de um regime militar, então vários políticos que ali estavam representavam ainda a perpetuação desse regime. E seriam eles, se fosse indireto, que escolheriam esse novo presidente. Se fosse direto, seria diretamente a população. Então aparece esse projeto de emenda constitucional, a emenda Dante de Oliveira. Vários políticos assumem a defesa dessa emenda constitucional. Aquele que vai figurar como, entre aspas, o garoto propaganda dessa emenda é um político importante, Ulisses Guimarães, do PMDB, que vai fazer comícios, vai fazer discursos em defesa das diretas já. E então chega o momento de se votarem essa emenda, se realmente ela seria aprovada e as eleições seriam diretas ou se ela seria rejeitada. E por uma margem pequena, ela foi rejeitada. Quer dizer que as eleições para o próximo presidente seriam indiretas. E foram. E aí, então, ganhou um candidato que representava do PMDB a oposição, Tancredo Neves, junto com um vice de um candidato que era mais ligado à Arena, né? O José Sarney. Mas o que acontece? Né? Por uma fatalidade, por uma doença, o Tancredo Neves, logo após as eleições, logo após ser eleito, acaba morrendo. E não pode assumir o cargo da presidência da República. O que acontece? As eleições já tinham acontecido. José Sarney, num primeiro momento, ficou em dúvida. Tancredo Neves conversou com ele, apoiou muito isso. E ele, então, como vice-presidente, naquele momento, assume, então, o mandato para a presidência do Brasil. O primeiro presidente civil diferente do regime militar. Então a gente tem o governo de José Sarney. Né? Aqui eu coloquei uma foto dele mais recentemente, mas ao fundo da foto dele, temos aqui então a foto dele com a faixa presidencial. Né? E realmente tem uma entrevista mais recente em que ele fala que ele gostaria de ser lembrado como o presidente da redemocratização do Brasil.
E, historicamente, eles têm esse papel, né? A gente vai ver aqui que foi durante o mandato dele em que se convocou a Assembleia Constituinte, que fez a Constituição, então, que colocaria o Brasil novamente na democracia. A Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã, porque garantiu vários direitos individuais, colocou a democracia como um forte valor, vários direitos sociais também são garantidos por essa Constituição, educação, saúde universal é um direito estabelecido na Constituição de 88. Então, uma grande festa democrática foi realmente a criação dessa Constituição. E a presidência da Assembleia Constituinte coube àquele que tanto havia defendido as diretas já, o Ulisses Guimarães. Muito bem. Além da Assembleia Constituinte, então, ter sido feita durante o governo de José Sarney, aqui a gente tem uma foto, então, com o Ulisses Guimarães aqui assim, na presidência da Assembleia Constituinte, no momento de aprovação da Constituição, aqui realmente uma festa democrática, como mostram os papéis aí ao ar, né? Além da gente ter esse momento aqui da criação da Constituição, também marcou o governo de José Sarney os planos econômicos. Por quê? Porque uma herança do regime militar acabou sendo a hiperinflação, né? Uma superinflação. Os preços realmente aumentavam muito mês a mês. E era necessário algum plano econômico. O plano cruzado é outra característica importante que a gente aponta aqui no governo Sarney. Como eu falei, o regime militar acabou deixando uma herança econômica da hiperinflação no Brasil. O que é hiperinflação? Inflação é um aumento disparado dos preços constantemente, né? Diariamente, mensalmente, os preços sempre vão aumentando e aumentando muito. A hiperinflação é um aumento extremamente exagerado desses preços, né? No acumulado de um ano, você pode chegar a ter, às vezes, uma porcentagem extremamente alta do aumento desses preços. É o que estava acontecendo aqui no Brasil nesse momento. E aí, para tentar controlar a hiperinflação, o Sarney vai fazer vários planos econômicos. Foram vários durante o governo Sarney. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão. A gente destaca aqui o primeiro, o que ficou mais marcado, que foi o Plano Cruzado já do início do mandato dele, em 1986. No que consistiu esse plano? Em primeiro lugar, trocou-se a moeda brasileira, passou a se chamar Cruzado. Além disso, houve um controle sobre o aumento dos salários e mercadorias. O preço das mercadorias foi congelado, quer dizer, não podia mais aumentar. Artificialmente, por uma medida do governo, o preço foi congelado. Num primeiro momento, o Plano Cruzado se mostrou muito eficaz. Realmente a população percebeu que tinha um maior poder de compra. Já no segundo momento, vários produtores começaram a entender que por aquele valor congelado de preço não valia a pena vender. E aí o que aconteceu? Mercadorias começaram a sumir do mercado e, quando não, os produtores começaram a vender com ágio, quer dizer, vender de forma ilegal por um preço maior do que aquele do congelamento. Então esse plano acabou não dando certo, vieram outros planos, mas o Sarney infelizmente entrega o mandato dele sem conseguir, apesar de todos esses planos, resolver o problema da hiperinflação, que só seria resolvido mais para frente. A gente vai estudar isso ainda, mas no mandato de outro presidente aí civil dessa nova era democrática, essa era contemporânea da história do Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham entendido como é que se deram essas medidas do Ernesto Geisel, do João Figueiredo, para esses pontos para chegar na redemocratização do Brasil, da abertura política, e também tenham entendido esses dois elementos importantes do mandato Sarney. Em primeiro lugar, a criação da Assembleia Constituinte e a promulgação, então, de uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 88, que está vigendo até hoje. E também a tentativa de controle da hiperinflação por esses planos econômicos aqui, o mais destacado, o Plano Cruzado. Para esse vídeo era isso. Muito obrigado.